Depois do louvor, o pastor me disse assim para todos, né? Uma frase que me impactou muito. Ele disse: a Lagoinha Jundiaí veio para cuidar de vidas. E essa frase me impactou, né? Porque era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando ser cuidada. O que Deus fez e está fazendo, não tem como descrever, né? O pastor Marcos me chamou a Sabrina e disse que ele tinha assim um desejo muito grande no coração dele de ter uma igreja aqui na cidade de Jundiaí, que ele entendia que Deus tinha um propósito através da vida dele na nossa cidade. E então nós começamos a nos reunir e fazemos um pequeno GC, um pequeno grupo para orar, pedir direção de Deus de como seria esse processo, né? E nós ficamos um bom tempo nesse processo de oração, um pouco mais de um ano, até que ele nos chamou novamente e falou que ele tinha recebido uma direção de Deus, ele tinha conversado com uma pessoa e que já tinha um nome para a nossa igreja, já tinha uma direção, e que os nossos encontros, o nosso GC, agora passaria a ser na garagem da casa dele. E a gente vê o crescimento dessa igreja porque o Senhor achou graça. É a mão do Senhor que fez isso. Aleluia. Não tem explicação. Verdade. O que Lagoinha de Jundiaí está vivendo não tem explicação. É a mão do Senhor, porque é o Senhor que faz. Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, é pela graça do Senhor. E aqui tem sido uma igreja relevante para essa cidade e uma igreja relevante na vida de todos que chegam aqui, porque aqui vem pessoas de todas as naturezas, feridas, machucadas, sofridas, pessoas com depressão, pessoas machucadas de outros ministérios, desesperançadas, que não queriam mais saber de igreja, mas aqui elas encontraram o refúgio, aqui elas encontraram o abraço. Num determinado dia, nós paramos num farol ao lado do shopping aqui, Shopping Jundiaí, e estávamos eu e a minha filha. Neste farol tinham vários jovens distribuindo panfletos e deu um no nosso carro. Quando nós lemos, eu e a minha filha, ali estava escrito que em outubro, vai fazer 5 anos, ou está fazendo 5 anos, seria inaugurada a Igreja Batista da Lagoinha aqui em Jundiaí. O nosso coração se alegrou muito porque conhecíamos esse ministério de Belo Horizonte, conhecíamos o Diante do Trono e ficamos, né, com o nosso coração assim palpitando, esperando esse dia da inauguração. E durante esses 5 anos nós temos visto a nossa igreja crescer, a nossa igreja avançar. E nós estamos muito felizes, somos muito felizes em congregar aqui. E nós só pedimos a Deus para que a cada vez Ele abra mais as portas, estenda mais as suas mãos, porque tudo que nós temos feito é para a honra e glória do Senhor Jesus, é para o reino de Deus, e nós temos visto a mão de Deus estendida a nosso favor. Aqui a gente está indo para onde aconteceu o primeiro culto, né? O primeiro culto não, o primeiro encontro. Nós começamos... Primeiro GC, isso. A gente, quando ficou sabendo do início da igreja, né? Quando a gente decidiu por iniciar a igreja,
Então a gente falou, para onde a gente vai, né? Vamos começar com o GC, que é a forma de plantar a igreja, né? A plantação ela começa com o GC, e o GC é um grupo de comunhão, um grupo de crescimento, né? Uma célula. A Ju criou um Facebook, começou a divulgar o Facebook da igreja, falando que Lagoinha tinha chegado em Jundiaí, e o nosso primeiro encontro, que seria um grupo de comunhão, um GC, uma célula, seria feito em casa. A nossa preocupação é que em casa não cabia muita gente, né? A gente ficou preocupado de vir muita gente e, de fato, a gente teve que abrir uma inscrição para a gente poder receber no máximo, na verdade, 35 pessoas, porque não cabia mais do que isso. Lá em 2017, eu estava numa rede social, num sábado de manhã, e aí eu vi Lagoinha Jundiaí experimenta. Fiquei pensando, puxa vida, Lagoinha, né? Eu estava em uma outra igreja, mas eu não me sentia pertencente, né, àquele lugar. E aí falaram para deixar o número do telefone e alguém entrou em contato comigo. Olha, a Lagoinha tá chegando, vai ser sensacional, veio para mudar vidas, enfim. Deixei o meu número e aí me adicionaram num grupo e as coisas começaram a acontecer. Agendaram a primeira célula, né, o primeiro GC. Tinha muita gente interessada, ia acontecer na garagem da casa do pastor. E aí, os primeiros 30 foram da lista que puderam participar naquele momento, porque não cabia mais, né? E eu participei, então, do primeiro GC. Não conhecia ninguém que estava ali, fui com uma amiga. E cheguei atrasada, com vergonha, e aí fica todo mundo se olhando, né? Então foi aqui que a gente começou, aqui na garagem, aqui no bairro que eu morei 11 anos. Eu amo muito esse lugar porque a gente chegou aqui de São Paulo e veio pra cá direto. No meio da roça? No meio da roça. Então aí aqui a gente já percebeu que tinha alguma coisa diferente porque abrimos para 35 pessoas e tinha 100 e poucas pessoas inscritas. O que a gente começou a viver a partir daqui já não era normal. No primeiro GC que foi uma bênção e a gente vê que tinha bastantes pessoas, né, que eles estão realmente procurando, né, ter um encontro com Deus, um renovo, uma transformação, né, que é realmente o que a Lagoinha é para nós, né, um lugar de novos começos. Um lugar onde Deus faz tudo novo nas nossas vidas, em todas as áreas. E a gente tem muita gratidão, porque aqui a gente viveu grandes coisas, grandes coisas. Estivemos no dia da inauguração, eu, meu esposo, nossa família, e não saímos mais. Fomos no hotel quando foi inaugurada, depois... No mesmo dia da inauguração já não comportou o número de pessoas que estavam ali, tivemos 2 cultos e sempre foi assim, foi esse crescendo. E a nossa família toda veio para Jundiaí, estamos morando aqui há 5 anos e estamos aniversariando junto com essa igreja que tem sido uma bênção em nossas vidas. O nosso Deus tem falado muito através da vida do pastor Marcos, da pastora Juliana, da sua família. Se você está sentado aí, hoje na igreja, você entenda que você é fruto de muita oração. Amém. Muita oração. Começaram 4 pessoas orando para que você estivesse aí sentado. Dessas 4 pessoas foram para 30 pessoas, para que você estivesse aí sentado. De 30 a 300, 300 a 600, 1.200, vamos sobre 3.000, orando, porque você é fruto de oração. E eu creio que através da sua vida, pessoas serão restauradas dentro dessa cidade. A pandemia para nós não foi um fator paralisador, pelo contrário, foi Impulsionador. Foi o deserto que a gente precisava para ver os milagres de Deus.
Nós saímos da garagem e começamos a procurar hotéis. E foi muito interessante porque nós íamos em vários hotéis e o pastor Marco Túlio tinha designado, falou assim, eu orei e Deus falou, este hotel. E para nós era impossível, porque era o hotel mais caro, na região mais cara, e nós não tínhamos R$1 para começar, foi na fé mesmo. E nós íamos em outros hotéis e todos os hotéis mais baratos não tinha a possibilidade de fazer no domingo. E aquele era o único hotel que podia no domingo. Então nós começamos com muita oração e numa ocasião, uma mulher que estava atrapalhando todas as negociações, ela saiu de licença maternidade e quem assumiu foi a supervisora dela, a gerente na verdade. E aí todo o jogo virou na base de oração. E aí nós começamos a congregar dentro do hotel. Então a gente tinha ali reunido 400, 500, 600 pessoas ali num local, primeiro que não cabia, então já havia o temor daquele prédio cair. Porque era na sobreloja, assim, na parte de cima. Então a gente ficava muito preocupado com aquele negócio cair. Eu, particularmente, eu ficava tenso o tempo inteiro. A gente teve um seminário da Zenete de intercessão. Eu lembro que a pastora mandou a igreja marchar. Meu Deus. A igreja começou a marchar e o chão começou a trepidar. E eu falava, misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. Não deixa cair esse negócio não. E tremia, o chão tremia. Eu falei, meu Deus do céu. Em 6 meses de Lagoinha, a minha vida cristã foi transformada. Que tanto tempo de cristã, muitas coisas eu não entendia. Muitas coisas eu aprendi de uma maneira talvez errada mesmo, né? E a minha vida foi transformada. Então, estou aqui desde o início. Eu quero agradecer ao pastor Marcos e a pastora Ju por terem aceito o chamado. Vivemos de milagre em milagre, desde a 9 de julho até para o prédio ali na La Torre, onde a gente está agora, né? Que tudo é sempre debaixo de muita oração, todo desafio vem sempre debaixo de muita oração. E gente curada, gente batizada com o Espírito Santo, gente se convertendo, voltando para os caminhos do Senhor. Então no hotel foi realmente assim, um mover. Eu lembro do primeiro culto que foi um mover assim sobrenatural. E assim foi crescendo o número de pessoas cada vez mais, até que com muita coragem mesmo o nosso pastor se decidiu em realmente alugar um espaço e abrir a igreja. Mas isso também sem condição nenhuma financeira, tudo através de muita oração, através de muita fé. Chegamos à conclusão que não dava mais, porque a glória de Deus invadiu aquele lugar de uma tal maneira assim que era impressionante. As pessoas, a gente não conseguia entender, a gente não consegue entender ainda. E aí então chegamos em 2019, novamente outubro. Nós temos uma história com o mês de outubro, porque a gente começou a negociar em março esse prédio que a gente está. Só fechamos e entramos. O primeiro culto aqui foi em outubro. A igreja, ela nunca recebeu um centavo da Lagoinha Matriz ou de qualquer outra lagoinha do Brasil, fora do Brasil. Tudo o que aconteceu aqui foi Deus prosperando e abençoando o nosso povo para que nós avançássemos. Não tem nada de fora aqui. Tudo nasceu aqui, Deus levantando recursos. Tudo que entra a gente investe na igreja. Então cada dia que o povo entra, vê uma coisa diferente, é porque o nosso coração está em agradar a Deus, agradar o Senhor e alcançar as vidas perdidas. E para isso a gente usa todos os recursos. 100% dos recursos são empregados para glorificar o nome do Senhor. Deus mandava um maná de pessoas absurdo, porque pessoas com sede de querer ser cuidadas e pessoas preparadas para cuidar daquelas pessoas. E hoje nós estamos num templo que cabe 1.200 pessoas, mas nós já somos 3.000 pessoas. Então assim, nós cremos que nós iremos sim para o outro lado. Quando entrou a pandemia, em março de 2020, que a gente recebeu a ordem de parar tudo, eu fui ter um tempo de oração com Deus, conversar com o Senhor. E numa madrugada de oração, Deus falou comigo de maneira clara e audível. Sou eu que levantei vocês, sou eu que estou na frente desse trabalho, não para por nada, nenhuma pessoa de Jundiaí, da Lagoinha Jundiaí, nenhum membro de Lagoinha Jundiaí vai morrer. A maioria da igreja conheceu a minha filha, Aline. Ela foi uma das primeiras pessoas que contraiu o Covid.
e ela ficou realmente entubada, ficou na UTI muito tempo e pensávamos, né, que o Senhor até a levaria pela situação que ela estava, mas nós, como igreja, como família, como igreja, nos unimos para que o Senhor a livrasse. E, para honra e glória do Senhor, a nossa filha está conosco, está aqui na Batista Lagoinha Jundiaí, e toda a nossa família estamos juntos e agradecemos à Igreja Batista Lagoinha para que o Senhor fizesse esse milagre. A gente tem aqui por culto 70, 60, 80 conversões por culto, por domingo, na verdade. Algo inimaginável, assim, cara, algo que não dá para falar, cara. E aí cura de câncer, foi gente curada aqui de câncer de seio, meu pai foi curado de 2 cânceres aqui, casamento restaurado, batizado com o Espírito Santo, foi isso. Foi isso que a gente começou a viver nesse espaço. Gostava do microfone e pregava, né? Então ele punha o terninho, pedia um terninho, ele está de terninho aqui, e ele pregava e a gente ouvia ali na sala. Então Deus já colocou no coração dele desde pequenininho, então a gente sabia que, porque meu pai era pastor, foi muitos anos presbítero lá em Pirajuí, e depois pastor da igreja lá. Como que então fala? Ele puxou orador? muito pelo meu pai, ele parece fala? em tudo com o meu pai. Orador também, Orador, ele orador da sala, se fala. Ele gostava de ser muito orador. Muitos profetas têm chegado na nossa casa e profetizado um novo tempo para a nossa igreja, um tempo de avanço, um tempo de alargar as tendas, e é nesse fundamento, nessas promessas que nós temos caminhado. Então nós cremos, nós temos a convicção que apesar da dificuldade que nós temos enfrentada de ir para o outro lado, nós iremos em nome de Jesus, porque a promessa do Senhor para nós, ela não volta vazia, né? A palavra do Senhor, ela se concretiza. Que a gente tem recebido testemunhos assim, por exemplo, de gente que está mudando para Jundiaí para estar congregando na igreja, para congregar na igreja, né? Então eu recebi gente de outros estados, Santa Catarina, Nordeste, gente de outras cidades aqui perto da região. Então não é um desejo humano de ir para o outro lado, é atender realmente a demanda que Deus está enviando. Então o ir para o outro lado é uma resposta ao que Deus está fazendo. Então se Deus está fazendo, eu só estou respondendo. A gente como igreja só está respondendo. Tá bom, Deus está enviando, então a gente está fazendo. Sem medo de pensar no futuro. E é sobre esse futuro que eu quero falar um pouco também, né? O que Deus está dando para a gente, para mim como pastor da igreja, para minha esposa como os pastores da igreja, é um tempo de avanço e prosperidade. É um tempo de firmar estacas em Jundiaí, alargar as estacas de Jundiaí. E o Senhor está falando comigo que é um tempo de apurar a igreja. A igreja vai passar por um processo de apuração, né? Realmente ver quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. E a partir daí, esse povo vai transformar a história dessa cidade. Eu creio em nome de Jesus e falo isso com muita humildade. Talvez colhendo frutos, talvez não, colhendo frutos de pessoas que estavam aqui na cidade plantando em oração há muitos anos. Então não tem a ver conosco, com o nosso trabalho, mas tem a ver com o que Deus está falando sobre essa colheita. Hoje a nossa igreja ela não para, né? É atividade o tempo todo. O tempo todo tem atividade e aqui só não trabalha na obra do Senhor, só não serve na obra do Senhor quem não quer.
quem tem preguiça e quem ainda não despertou o seu chamado, ainda não entendeu que está aqui não é por acaso, mas porque o Senhor escolheu para estar neste lugar. E então o nosso coração se alegra de fazer parte dessa família. Aleluia. Uma família que cresce a cada dia. Graças a Deus. E tem sido uma bênção muito grande na vida de muita gente. Na minha vida, passei por um problema grande e quero agradecer aqui a igreja toda orando, pelo carinho que nós recebemos de toda a igreja. O Marcos tem sido tratado como filho, né, por muitas famílias. Então nós somos agradecidos a Deus por tanta bênção que temos recebido. E graças a Deus a igreja tem crescido muito e tem alcançado muitas vidas, muitos milagres acontecendo aí na igreja. Amém. E por isso que a gente está orando, sonhando e planejando e colocando em prática agora uma escola de educação por princípios na cidade, que vai atender a nossa próxima geração, vai formar a próxima geração, para que essa geração não pare aquilo que Deus começou a fazer em Jundiaí. Deus tem falado comigo que livros serão escritos a partir daquilo que a gente tem vivido aqui em Lagoinha, Jundiaí, na cidade de Jundiaí. Então, o futuro, o que Deus me mostra para o futuro é um povo cada vez mais isolado, cada vez mais depressivo, cada vez mais afastado da verdade de Deus, cada vez mais distanciado um dos outros, porque a era da tecnologia promove esse afastamento, e a igreja Lagoinha Jundiaí como uma resposta, trazendo comunhão, trazendo palavra, trazendo presença de Deus, dando norte, direção à identidade, porque para a próxima década a gente vê uma desconstrução da identidade. E eu vejo a igreja participando desse reconstruir ou do construir essa identidade. O futuro, eu enxergo uma igreja vibrante, viva, uma igreja que tem tudo de mais tecnológico que pode existir, mas que tem o seu fundamento na palavra, na obra de Cristo, no que Jesus fez na cruz, na comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, mas uma igreja forte na cidade, que desde a mais tenridade, desde os mais pequenininhos, vão ser formados à luz das Escrituras, nesse colégio, e vai ser, sem sombra de dúvida, um ajuntamento glorioso e grandioso na cidade de Jundiaí. Eu creio e profetizo isso,